Boa noite a todas e todos, senhora vereadora Inês, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão. Também saúdo a equipe de tradução para Libras, a Guarda Municipal, sempre presente, e as cidadãs e os cidadãos que nos acompanham aqui no plenário e também pelos meios de comunicação, sempre fortalecendo a democracia da nossa cidade. Eu também saúdo especialmente a vereadora Naila de Souza, minha companheira de partido que está com Covid, mas que nos acompanha pela transmissão e desejo sua rápida recuperação, vereadora. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma camisa social azul, gravata azul escura, paletó preto e máscara azul clara. Nesse domingo, dia 5 de junho, nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E todas as pessoas podem pesquisar sobre essa data na internet, saberem que ela foi instituída pela ONU em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, que foi o primeiro grande encontro mundial sobre esse tema. Só que aqui na tribuna, eu quero dizer que essa comemoração ela é muito especial e significativa para mim, e na minha vida, porque eu assumi a missão de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tanto por meio da política institucional, como também pelas minhas iniciativas pessoais, junto a muita gente boa que também se dispõe a trabalhar pelo cuidado com a casa comum. Então, eu começo saudando todas essas pessoas e contextualizando para a realidade de Vinhedo. É mais importante ainda reconhecer esse trabalho, porque a nossa cidade ela tem um histórico de perseguição política e intimidação pessoal a quem defende o meio ambiente. Verdadeiramente, não apenas como greenwashing, como a lavagem de verde, que é quando alguma ação aparenta ser ambientalmente sustentável, mas é apenas uma maquiagem verde por cima de uma ação que, na verdade, não é sustentável. E ainda aproveitando essa data, eu faço novamente uma retrospectiva de alguns projetos de lei que foram protocolados pelo meu mandato, pela bancada do PDT Vinhedo, em relação a essa causa, que eram constitucionais, mas que, infelizmente, foram reprovados pela maioria dos vereadores ou derrubados ainda na Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania. Eu começo pelo projeto de lei número 90 de 2021, assunto: dispõe sobre a publicidade de parecer favorável à corte ou supressão de árvores, traduzindo um projeto que, mediante alguns fatores de exclusão, para que fossem publicados todos os pareceres favoráveis para a corte ou supressão de árvores no boletim municipal, para evitar que alguma árvore fosse removida sem uma justificativa plausível, ou porque a pessoa não gosta da árvore, ou porque tem uma influência política, projeto reprovado pela maioria da casa. Projeto de lei número 95 de 2021, dispõe sobre a inclusão de aba referente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Vinhedo. Um projeto para dar mais transparência, portanto, às ações da Prefeitura, para implementar os objetivos e metas que as melhores empresas, as melhores universidades, as melhores prefeituras do mundo estão buscando colocar em prática. Projeto reprovado pela maioria. Projeto de lei número 96 de 2021, dispõe sobre as infrações administrativas de provocação de danos em vegetação de porte arbóreo pela colocação de adereços, enfeites, placas e similares e por consequência de danos em animais vertebrados da fauna silvestre do município de Vinhedo. Portanto, uma tentativa simples de evitar que árvores acabem morrendo, e isso prejudica também alguns pequenos mamíferos e outros animais, ou apresentando risco de queda devido à fixação de pregos, de adereços nela, algo que acontece muito em nossa cidade. Quando é afixado ali um adereço, um prego, qualquer outro metal na árvore, é como se fosse uma ferida aberta nela, e isso pode comprometer o exemplar e até causar um acidente. Projeto reprovado pela maioria. Projeto de lei número 126 de 2021, assegura medidas de transparência pública para os níveis das represas e dos reservatórios de água no município de Vinhedo. Mais um projeto muito simples, apenas para que a Sanebave e a Prefeitura divulgassem todos os dias os níveis dos reservatórios das represas da nossa cidade, sobretudo porque a nossa cidade vive constantemente um estresse hídrico, crises hídricas. Seria um projeto, portanto, para dar transparência, para que as pessoas pudessem acompanhar os níveis dos nossos reservatórios. O projeto foi reprovado pela maioria da casa.
Projeto de Lei número 132 de 2021 institui no calendário oficial do município o Dia Municipal da Luta contra as Mudanças Climáticas. Vinhedo seria a segunda cidade do Brasil e a primeira do interior do Brasil, pequena ou média cidade, a aprovar uma legislação sobre isso. Infelizmente, o projeto foi reprovado pela maioria da Casa. Projeto de Lei número 165 de 2021 estabelece a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como referência para o planejamento de médio e longo prazos das políticas públicas municipais. Portanto, seria para alinhar o nosso PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, de acordo com os objetivos e metas da Agenda 2030, exemplo de centenas de cidades em todo o Brasil. O projeto foi declarado inconstitucional na Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania. Projeto de Lei número 173 de 2021 reconhece o estado de emergência climática no município de Vinhedo e prevê a criação de políticas públicas para a transição sustentável. Igualmente, declarado inconstitucional pela Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, com um parecer favorável aqui da Casa. Nós já chegamos também ao ponto de recebermos o conselho de que esses projetos fossem enviados via moção de apelo para o Executivo, só que a gente sabe que muitas vezes eles são engavetados e não são levados para frente. E eu também já fiz esse exercício de relembrar esses projetos aqui na Câmara, isso foi no Dia da Terra. Mas eu reitero a necessidade da nossa Câmara Municipal cuidar de verdade do meio ambiente, não apenas relembrando datas comemorativas. E quando eu falo sobre cuidar de verdade do meio ambiente, eu estou dizendo para reconhecer que o meio ambiente é a base de tudo. O meio ambiente é a base de todas as relações humanas e sociais. Se nós vimos que durante a fase mais aguda da pandemia, as empresas, os negócios, os comércios, todo mundo sentiu um abalo muito forte do ponto de vista econômico, imaginem, então, se as previsões das mudanças climáticas, das suas consequências, se concretizarem. O tamanho do impacto na vida das pessoas, na vida das comunidades, nas economias, mundo afora. E alguém até poderia dizer que o aquecimento global é um fenômeno natural. De fato, não há dúvidas quanto a isso. O aquecimento global é um fenômeno natural. Na história do planeta Terra, a temperatura média ela tem subido e descido com o passar do tempo. Só que na velocidade em que essa alteração está acontecendo, principalmente depois da Revolução Industrial, é cientificamente inegável, é irrefutável que a alteração global do clima ela tem sido intensificada dramaticamente pela ação humana. Quem discorda disso não tem sequer lugar à mesa hoje. É cientificamente impossível dizer o contrário. Então, já passou da hora de Vinhedo ter uma legislação robusta, eficiente e inteligente sobre o meio ambiente, principalmente sobre mudanças climáticas. Esse é o principal desafio do século XXI para a humanidade. E eu digo isso aqui com muita seriedade, porque até mesmo se nós deixarmos de lado a questão ambiental por um segundo, não haver uma preocupação efetiva do poder público sobre essa questão também é um problema para a nossa cidade, mesmo que a gente considere apenas as dimensões social e econômica. Por quê? Um município sem legislação própria sobre mudanças climáticas, atualmente, ele está perdendo espaço. Ele está perdendo a oportunidade de investimentos externos, geração de empregos. Quem tem capital e está procurando um lugar para investir, não está em busca somente de isenção fiscal, que é aquilo que os municípios costumam oferecer. Porque essas empresas e as melhores empresas do mundo, elas precisam cumprir uma série de requisitos. No setor empresarial, isso é traduzido naquela sigla, ESG. Então, é muito importante que a nossa cidade avance nesse sentido, e eu reforço esse ponto, porque na última quinta-feira, eu estive na primeira conferência pelo clima entre municípios vizinhos, que foi uma iniciativa da Secretaria de Gestão Ambiental da Prefeitura de Louveira, que reuniu representantes daquele município e também de Jundiaí, de Itatiba, Itupeva, Valinhos e Vinhedo. Eu fiquei muito honrado por representar o Poder Legislativo de Vinhedo nesse evento, um evento fundamental para o desenvolvimento sustentável da nossa região. E da parte do Executivo, a cidade foi representada pela diretora Lívia Barreto, que representou o professor Oswaldo Pisolato, secretário de Planejamento Ambiental. Ao final desse encontro, é muito importante publicizar isso, porque ela assinou uma ata comprometendo o nosso município com essa iniciativa regional. E isso é muito positivo, eu parabenizo o Executivo pela iniciativa.
especialmente se nós considerarmos também que a Câmara ela aprovou recentemente o projeto de lei número 58 de 2022. Esse projeto tinha o objetivo de firmar a adesão de Vinhedo ao Acordo Ambiental São Paulo, adesão à iniciativa Municípios pelo Clima, algo que também foi lembrado nessa conferência de Louveira e que está sendo seguido, inclusive, por empresas instaladas em Vinhedo. Então, eu reforço, pensar na alteração global do clima sem formular e sem implementar políticas públicas em nível local é uma contradição. O problema é sim global, já ouvimos isso, ele afeta todas as partes do planeta, só que o remédio ele é dado em escala local. Ele é dado nos municípios, com as empresas, com a sociedade e principalmente com o poder público capitaneando todo esse processo e orientando também os demais entes da sociedade. E para que tudo isso se concretize, nós precisamos de parâmetros. Nós precisamos de objetivos, de metas muito bem definidos. Então, fazendo coro às palavras do prefeito de Louveira, Stanislau Steck, que fez a abertura desse evento, abre aspas, nós precisamos conhecer e seguir fielmente os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Fecha aspas. Em Louveira, esse é o recado. Só que em Vinhedo, quando um projeto sobre esse assunto entra na pauta, a gente já chegou até mesmo a ouvir, abre aspas, mais uma vez esse negócio de Agenda 2030, fecha aspas. E eu não falo isso para diminuir Vinhedo, mas para dizer que ainda dá tempo de tomarmos o protagonismo, de mostrarmos que nós somos uma cidade que leva a sério esse assunto, que defende a vida, que defende a dignidade das pessoas e a proteção adequada dos ecossistemas naturais, com políticas públicas e com ações efetivas. Falando rapidamente sobre outro assunto, também de grande importância, na semana passada eu também estive em reunião, dessa vez na Santa Casa de Vinhedo, para acompanhar a prestação de contas da instituição aos vereadores dessa casa. E eu aproveitei a oportunidade para apresentar publicamente 2 pedidos que vêm da população e que fariam uma grande diferença no atendimento, uma diferença positiva. A melhoria na comunicação e a necessidade de um isolamento acústico em todos os ambientes do hospital. Só que na semana que vem eu me comprometo a me aprofundar nesse assunto, falar com mais profundidade, mas são temas que são importantes para a população, para que as pessoas tenham conhecimento de que são ações que não necessariamente envolvem um grande contingente de pessoas, que não necessariamente têm um impacto financeiro tão grande, mas o impacto positivo a quem está lá, utilizando o sistema de saúde não porque quer, não porque é recreativo, mas porque precisa, é muito grande. Para quem se interessar, todas as iniciativas do mandato estão sendo divulgadas no Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, no Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo, Twitter, @LVieiraVinhedo, também pelo site www.luizvieiravvinhedo.com.br, e saindo mais uma vez em defesa de servidoras e servidores públicos municipais, eu reforço que uma Vinhedo verdadeiramente forte e sustentável é aquela em que há oportunidades para todas as pessoas, em que há o respeito ao meio ambiente e também valorização de quem mantém as políticas públicas chegando com qualidade até as cidadãs, até os cidadãos de nosso município. Na última reunião de negociação, o sindicato relatou até mesmo uma agressão verbal que foi sofrida por uma diretora. Essa agressão ela partiu do secretário de Gestão Pública e Transparência, Eduardo Pacheco, que é filho do prefeito Dario Pacheco, e que, apesar de não ter um cargo de negociação, ele insistiu em ficar na reunião. Foram ataques pessoais, falas absolutamente inaceitáveis, machistas, que não condizem com o espaço da Prefeitura Municipal de Vinhedo ou com qualquer outro ambiente minimamente civilizado. Também, na última semana, um ato imprudente, perigoso, na porta de uma unidade operacional da Sanebave contra os servidores que estavam ali se manifestando. Portanto, eu deixo aqui mais uma vez o meu repúdio a essas situações completamente absurdas, inaceitáveis, e mantenho meu apelo público para que as servidoras e os servidores de Vinhedo sejam valorizados e, antes de mais nada, que eles sejam respeitados. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.